alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o nosso texto de apoio no site do portal Escola Dominical, portalebd.org.br. Nós não seguimos o texto da revista. Os irmãos já leram o texto da revista, o texto do livro de apoio, já viram a videoaula do comentarista do trimestre. A nossa proposta aqui é trazer uma outra abordagem, é trazer subsídios complementares para os amados irmãos. Então, há às vezes uma dificuldade em acompanhar o nosso raciocínio. E é por isso que nós pedimos que os irmãos leiam o texto de apoio do site do portal Escola Dominical, de nossa autoria, e os slides correspondentes. Ali os irmãos terão o desenvolvimento do nosso raciocínio e isso facilitará o acompanhamento da exposição. Além do nosso texto de apoio, o portal Escola Dominical disponibiliza na faixa etária dos adultos 5 ou 6 outros textos de apoio, assim como também slides, videoaulas e textos de apoio de todas as faixas etárias do currículo da Escola Dominical da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. O portal Escola Dominical também publica lições de outros currículos de Escola Bíblica Dominical. Durante a semana, disponibilizamos breves comentários em áudio das leituras diárias, tanto da faixa dos adultos quanto da faixa dos adolescentes. E no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é nosso convidado para assistir à transmissão ao vivo do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo, onde interativamente, e a interação é ampla, geral e irrestrita, os irmãos elucidarão suas últimas dúvidas para a aula da Escola Bíblica Dominical. O irmão é nosso convidado, inclusive, a participar presencialmente desta reunião. Ela é aberta a todos os que amam o estudo da Palavra de Deus e se realiza no 4º andar do Templo Sede do Ministério do Belém, na Rua Doutor Fon, 140, no bairro do Belenzinho, no auditório Pastor José Wellington Bezerra da Costa. Mas tudo isso é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela apenas se realiza quando o povo do Senhor vai à casa do Senhor, no dia do Senhor, para estudar a palavra do Senhor. Neste terceiro trimestre de 2025, nós estamos estudando o tema A Igreja em Jerusalém, Doutrina, Comunhão e Fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Estamos já nos encaminhando para o final do trimestre, estamos no terceiro bloco desse trimestre, que está estudando a expansão da Igreja de Jerusalém, porque o nosso tema é a Igreja em Jerusalém, a primeira igreja local, a igreja que começou a pregação do Evangelho sobre a face da terra, porque o Evangelho começou em Jerusalém por ordem de Jesus. Nós lemos lá em Lucas, capítulo 24, versículo 46. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. A igreja local em Jerusalém foi assim estabelecida pelo Senhor Jesus, foi a primeira igreja local, e ela, portanto, é descrita por Lucas, no livro de Atos dos Apóstolos,
nos seus primeiros capítulos, e ela é uma igreja que é referência, que é modelo para todas as igrejas locais. E é esta igreja em Jerusalém que nós estamos a estudar neste trimestre, os primeiros capítulos do livro de Atos dos Apóstolos. O nosso comentarista é o pastor José Gonçalves, que é o pastor presidente das Assembleias de Deus em Água Branca, no estado do Piauí. E neste terceiro e último bloco do trimestre, em que estamos estudando a expansão da Igreja de Jerusalém, iremos hoje estudar a lição de número 13. Aliás, lição de número 12. A lição de número 12, que tem como título o caráter missionário da Igreja de Jerusalém. A Igreja de Jerusalém, como toda igreja, é uma igreja que tem uma missão. É uma igreja que tem uma tarefa, porque Jesus constituiu a igreja para a realização de uma tarefa. E nós já lemos aqui, em Lucas, esta tarefa, que é chamada da Grande Comissão. Comissão é uma palavra que quer dizer a determinação de uma tarefa para ser cumprida por alguém. Uma pessoa determina que outra pessoa cumpra uma determinada tarefa, realize um determinado trabalho. Isto é que é a comissão. O comitente é aquele que manda realizar o trabalho. O comissário é aquele que realiza o trabalho. Pois bem, o que disse o Senhor Jesus? Nós lemos aqui em Lucas 24 e 47. Em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Então, a tarefa dada pelo Senhor Jesus à igreja, aos seus discípulos, foi que, em seu nome, se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Esta é a grande comissão. Aqui está escrito em Lucas, mas esta grande comissão também foi registrada em todos os evangelhos. Em Mateus, capítulo 28, versículo 19, nós encontramos a grande comissão. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aqui também Mateus registra Jesus dando esta ordem aos discípulos, dando esta tarefa para ser cumprida. Ir e fazer discípulos ou ensinar todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O evangelista Marcos também nos dá notícia desta grande comissão. Marcos 16 e 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então aqui também Marcos registra a grande comissão, a tarefa dada pelo Senhor Jesus aos seus discípulos: ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E João também não foge à regra. O apóstolo João, no seu evangelho, ele também registra a grande comissão. Lá em João, capítulo 20, versículo 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Também ele enviou os discípulos para fazer o mesmo trabalho que ele tinha começado a fazer, que era pregar o evangelho
ensinar a palavra e curar os enfermos. Esse trabalho foi feito por Jesus. Em Atos dos Apóstolos, Lucas repete a grande comissão. Foram as últimas palavras de Jesus antes de sua ascensão aos céus. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então não há dúvida alguma, os 5 primeiros livros da Bíblia, os 4 evangelhos e Atos dos Apóstolos, que é o volume 2 do Evangelho segundo Lucas, nos registram que Jesus queria e determinou que os seus discípulos pregassem o Evangelho em todo o mundo, anunciassem que Jesus é o Salvador do mundo. E assim prosseguissem com a obra salvífica iniciada pelo próprio Jesus. Pregar o Evangelho. Esta é a grande comissão. Dever-se-ia pregar o Evangelho. Mas o que é Evangelho? A palavra Evangelium, em grego, quer dizer boas novas, uma boa notícia. E esta palavra, utilizada por Jesus, tinha um significado bem próprio nos dias de Jesus. Chamava-se Evangelho aquelas notícias que eram levadas pelo arauto do imperador às cidades que iriam ser visitadas pelo imperador. Nós estávamos no Império Romano, no início do Império Romano, quando Jesus pregou o Evangelho, o seu ministério terreno se deu durante o governo do segundo imperador romano, Tibério. Quem nos dá esta informação, como sempre, é o mais minudente dos evangelistas, que é Lucas. Lucas diz assim, capítulo 3 de Lucas: e no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, e Herodes tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe tetrarca da Itureia e da província de Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Então, João Batista começou a pregar no ano 15, no 15º ano do reinado de Tibério César. Isso nos coloca por volta do ano 25 e do o ano 26. E, segundo os cronologistas bíblicos Edward Rees e Frank Klassen, cerca de 6 meses depois, Jesus é batizado no Jordão por João Batista e aí inicia o seu ministério terreno. Então é nesta época que Jesus prega. E a palavra evangelho tinha esse significado. Quando o imperador romano resolvia visitar uma cidade, naquele tempo não tinha avião, não tinha carro, a locomoção era lenta, e quando o imperador resolvia visitar uma cidade, meses antes dele ali chegar, chegava um arauto, chegava alguém que vinha anunciar, dar notícia, dar conhecimento do que o imperador estava fazendo. Normalmente, estas notícias vinham trazendo, inclusive, algum fato extraordinário, algum feito, alguma vitória militar muito grande, ou até mesmo supostas intervenções divinas a favor do imperador, ou notícias que davam a entender o caráter divino do próprio imperador.
para que quando o imperador chegasse àquela cidade, as pessoas o louvassem, as pessoas o homenageassem, as pessoas lhe dessem a devida honra, lhe dessem a devida glória. Este era o objetivo do evangelho. Alguém vinha trazer notícias referentes a feitos extraordinários e miraculosos feitos pelos imperadores, né? E o propósito era fazer com que os súditos do imperador acreditassem que ele fosse um Deus e que deveria ser honrado ou até mesmo adorado. Jesus, ele mandou que os discípulos pregassem o evangelho, porque ele sim é Deus, porque ele sim deve ser adorado, porque as pessoas devem crer nele para alcançar a vida eterna. Então, o evangelho era o anúncio dos feitos extraordinários, dos poderes divinos de Jesus, da sua ação como homem, Deus feito homem, que vence o pecado, a morte e que nos dá a vida eterna. Pregar o evangelho era, portanto, falar a respeito de Jesus, de que ele é o Salvador do mundo. Então, pregar o evangelho é, primeiro, pregar o reino de Deus, assim como os arautos do imperador vinham falar os feitos do imperador, do império, nós devemos pregar o reino de Deus, né? As coisas relativas ao reino de Deus. Anunciar que está aberta a oportunidade da salvação, que nós estamos no ano aceitável do Senhor, que nós precisamos ver as coisas invisíveis, que são as coisas eternas, que a nossa vida aqui é passageira, que nós temos um destino eterno, e este destino que nos é oferecido é que, crendo em Jesus, teremos a vida eterna, viveremos para sempre com o Senhor. Entraremos no reino de Deus. Temos que pregar Jesus, assim como o arauto do imperador falava do imperador, da pessoa do imperador, nós temos de falar do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, que é Jesus Cristo. Isto é pregar o evangelho, é pregar a Jesus. Pregar o evangelho é pregar a palavra de Deus, a mensagem, né? A Bíblia Sagrada, ela é a revelação de Deus para o homem. E o assunto da Bíblia, como nos dizia o saudoso pastor Antônio Gilberto, o assunto da Bíblia é Jesus. A Bíblia é cristocêntrica. Tudo que está escrito na Bíblia nos leva a Jesus, nos aponta para Jesus. Isto, então, é pregar o evangelho. Evangelizar é este ato de proclamar o evangelho. Quando eu proclamo o evangelho, quando eu prego o evangelho, e pregar o evangelho é pregar o reino de Deus, pregar a Jesus Cristo, pregar a palavra de Deus, eu estou evangelizando. Então, evangelizar é pregar o quê? O que disse Lucas no texto que nós já lemos hoje, pregar o arrependimento e a remissão dos pecados em nome de Jesus. Então, pregar o evangelho é isso. Foi o que fez o apóstolo Pedro lá no dia de Pentecostes, juntamente com os demais apóstolos. Eles pregaram o arrependimento e a remissão dos pecados. Atos capítulo 2, versículo 37. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Jesus: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado
em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pregar o Evangelho é dizer que Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e brevemente voltará. Interessante que lá nos arautos do imperador romano, eles anunciavam o imperador, anunciavam os seus feitos, anunciavam as suas obras, levavam as pessoas a querer adorar ou homenagear o imperador, e alguns meses depois, o imperador chegava àquela cidade. E aí o povo se encontrava com o imperador, adorava o imperador, homenageava o imperador. Aqui acontece a mesma coisa. A igreja está anunciando Jesus, está dizendo que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus batiza no Espírito Santo e que ele breve voltará. E nós encontraremos Jesus, porque Jesus virá e nós o receberemos. Nós nos encontraremos com ele nas nuvens, assim como o imperador chegava àquela cidade onde ele fora antes anunciado. É isto que Pedro nos mostra lá no sermão após a cura do coxo da porta formosa do templo. O que ele diz? Atos 3:19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Então, Jesus deve ser anunciado, mas ele será enviado novamente. Ele voltará e nós nos encontraremos com ele. E com ele veremos os tempos da restauração de tudo, que é o seu reino milenial. Agora, há uma diferença aqui, finalmente, né, entre o arauto do imperador e o arauto do imperador e o anúncio do evangelho de Jesus. O imperador vinha, era recebido, era adorado, era homenageado, era enaltecido, depois ele ia embora. E as pessoas simplesmente haviam adorado e homenageado ao imperador. Continuavam súditos e o imperador continuava o soberano. Conosco será diferente. A Bíblia diz que Jesus virá nos buscar e nós reinaremos com ele. E não seremos apenas súditos, nós seremos a sua esposa, nós estaremos reinando com ele, nós estaremos no seu trono. Isto é o que nos promete a palavra de Deus. Primeiramente em Atos capítulo 3, versículo 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. E em Apocalipse capítulo 20, versículo 4. E vi tronos e assentaram-se sobre eles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam um sinal na testa nem na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aí vem o versículo 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele
1000 anos. Então, não só os mártires da grande tribulação, mas a igreja que já terá subido com Cristo 7 anos antes, todos eles reinarão com Cristo durante 1000 anos. O imperador vinha, era exaltado, enaltecido, mas os seus súditos eram súditos. Mas quem crê em Jesus reinará com ele, aqui na terra durante 1000 anos e para todo o sempre, nos novos céus e nova terra. O evangelho de Jesus Cristo é superior a esses evangelhos que eram pregados durante o Império Romano, do que a proclamação dos feitos dos imperadores romanos. A igreja foi chamada para pregar o evangelho. A igreja foi chamada para evangelizar. E assim fez a igreja em Jerusalém. Quando o Senhor subiu aos céus, ele determinou que eles ficassem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Como nós lemos aqui, mas recebereis a virtude, o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Os discípulos obedeceram à ordem de Jesus, ficaram em Jerusalém, retornaram ao cenáculo, onde o Senhor se tinha apresentado a eles ressurreto. E eles começaram a orar, e em 10 dias eles foram batizados com o Espírito Santo. Começaram a falar em outras línguas. Mas por que eles foram batizados com o Espírito Santo? Para pregarem o Evangelho. O batismo com o Espírito Santo, temos repetido aqui ao longo do trimestre, ele tem um propósito, que é capacitar o crente para pregar o Evangelho. É o que diz o item 8. A primeira parte do item 8 do Cremos, da Declaração de Fé das Assembleias de Deus, a segunda edição. Cremos na experiência pentecostal do batismo no Espírito Santo, com a evidência física inicial do falar em outras línguas, que nos é dado por Jesus Cristo, conforme a sua vontade, para testemunhar do Evangelho. O objetivo do batismo no Espírito Santo é testemunhar do Evangelho. E ser-me-eis testemunhas. Recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Ser testemunha é dar testemunho, é pregar, é proclamar o Evangelho. E foi exatamente o que os discípulos fizeram assim que foram batizados com o Espírito Santo. Estavam a falar noutras línguas, as pessoas ali estavam, os judeus de várias partes do planeta, estavam ali atônitos, surpresos, espantados com o fato de que ouviam as grandezas de Deus nas suas próprias línguas. Quando chega um grupo e diz, estão bêbados. E aí então Pedro toma a palavra, se põe em pé, levanta a sua voz e começa a pregar o Evangelho. E ao término do sermão, faz o apelo, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. E a Bíblia diz ainda no versículo 40 do capítulo 2 de Atos, que com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. E ali muitos se converteram, quase 3.000 pessoas, e começa o trabalho da igreja. No dia do nascimento da igreja, a igreja já evangelizou. E evangelizou cheia do poder do Espírito Santo, porque a pregação eficaz, ela não é baseada em
palavras de sabedoria humana, em conhecimento bíblico, mas ela é baseada em demonstração do Espírito e de poder. Como nos diz o apóstolo Paulo, lá em 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 3. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Por isso que Jesus mandou que os discípulos aguardassem o revestimento de poder para que começassem a pregar o evangelho. E a igreja em Jerusalém foi obediente ao Senhor. Começou a pregar o arrependimento e a remissão dos pecados em nome de Jesus. Vemos aqui no dia de Pentecostes, vimos também ali após a cura do coxo da porta formosa do templo, mas era característica da igreja de Jerusalém. Atos capítulo 2, versículo 47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Todos os dias a igreja pregava o evangelho. Atos capítulo 4, versículo 31. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Versículo 33 deste capítulo 4 de Atos. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Capítulo 5 de Atos, versículo 12. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Quanto aos outros, ninguém ousava juntar-se com eles, mas o povo tinha-os em grande estima, e a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Capítulo 5, versículo 42. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Capítulo 6, versículo 7. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Todos pregavam o evangelho. Os inimigos do evangelho davam testemunho deste trabalho incessante de evangelização. Olha o que disseram os membros do Sinédrio aos apóstolos. Atos capítulo 5, versículo 28. Não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. A igreja em Jerusalém pregava o evangelho noite, dia e noite, no templo e nas casas, nas ruas. Todos pregavam a Jesus Cristo, pregavam o reino de Deus, pregavam a palavra. E as pessoas ouviam o evangelho e se convertiam, e a igreja estava crescendo. Eles realmente cumpriam a palavra de Deus, a ordem de Jesus, a grande comissão. Tinham enchido Jerusalém da sua doutrina. Que igreja maravilhosa!
Que igreja fervorosa! Porém, ela não estava cumprindo a grande comissão. Como, irmão Caramuru, o senhor acabou de mostrar vários versículos em que se diz que o povo pregava o evangelho. Não só os apóstolos, mas diáconos, mas a membresia. Todos pregavam e com ousadia a palavra de Deus. Sim, irmãos, eles evangelizavam. A evangelização local era uma bênção na igreja em Jerusalém. Por isso nós dissemos no nosso esboço, ela era excelente na evangelização local, mas ela era péssima nas missões transculturais. A grande comissão exige de nós que a igreja local ela pregue o evangelho no lugar onde ela está, na região onde ela se encontra e em outros lugares distantes. Lá em Marcos 16 e 15, Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Em Mateus 28, 19 é dito: ide, fazeis discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em Lucas está dizendo que se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E em Atos, Lucas completa: e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. A grande comissão começava em Jerusalém, mas tinha que ir para a Judéia e Samaria e tinha que ir para os confins da terra. Mas durante 6 anos, segundo os cronologistas bíblicos Edward Rees e Frank Claassen, durante 6 anos, do ano 29 ao ano 35, a igreja em Jerusalém pregou o evangelho em todas as ruas, em todos os becos, em todas as esquinas de Jerusalém, no templo e nas casas, não cessavam de pregar a palavra, de ensinar a palavra, mas não saíram de Jerusalém, nem nas cidades ao lado. Olha o texto de Atos 5 e 16. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Como eu disse numa aula passada, nem a Betânia os discípulos iam. Jesus, que frequentava a casa de Marta, Maria e Lázaro, Lázaro que havia ressuscitado, eles, se quisessem ser curados, se quisessem levar pessoas para serem curadas por Jesus, tinham que ir até Jerusalém e encontrar os discípulos, porque os discípulos não saíam de Jerusalém. Aquelas muralhas de Jerusalém, as portas de Jerusalém, nunca tinham sido passadas pelos discípulos. Jesus, todas as noites, na última semana da sua vida, ele saía de Jerusalém ao pôr do sol, atravessava o ribeiro de Cedron e ia para o Monte das Oliveiras. Nem ao Monte das Oliveiras os discípulos iam. Eles não saíam de Jerusalém. Durante 6 anos, pregaram o evangelho só em Jerusalém.
Jesus disse, começando por Jerusalém. Eles não saíam de Jerusalém. Era o começo, meio e fim. Jerusalém. Quem quisesse ser curado, quem quisesse ser libertado de demônio, tinha que ir a Jerusalém. Porque os discípulos não saíam de Jerusalém. Excelentes na evangelização local, péssimos nas missões, seja regional, seja transcultural. A longanimidade do Senhor se manifestou para aquela igreja. Durante 6 anos, o Senhor Jesus esperou que os discípulos saíssem de Jerusalém para pregar o evangelho. A grande comissão, ela deve ser feita tanto em Jerusalém, quanto na Judéia e Samaria e até os confins da terra. A expressão bíblica é que é simultâneo. A igreja local, simultaneamente, ela deve pregar o evangelho no lugar onde ela se encontra. Ela deve pregar o evangelho na região onde ela se encontra. E ela deve pregar o evangelho longe de onde ela se encontra. A igreja local, ela deve evangelizar, mas ela deve também, no lugar, que nós chamamos a evangelização local, mas ela deve também se dedicar às missões regionais e às missões transculturais. Esta é a ordem de Jesus. E se uma igreja fica apenas no seu lugar, se uma igreja fica apenas no seu mundinho, chegará o tempo em que Jesus abalará o cotidiano desta igreja local, para fazê-la pregar o evangelho fora daquele lugar, na região e em outros lugares distantes. Porque o propósito da igreja local é pregar o evangelho ali, na região e em outros lugares. Jesus não muda. E a ordem de Jesus é ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Com 6 anos, não tendo a igreja em Jerusalém saído de Jerusalém, o Senhor então fez com que a igreja saísse. Não saiu por bem, vai sair por mal. O importante é que deve sair. O Papa recentemente falecido da Igreja Romana, Papa Francisco, ele cunhou uma expressão, ainda quando era cardeal, arcebispo de Buenos Aires, ele foi um dos escolhidos para redigir um documento da Igreja Católica Romana Latino-Americana chamado Documento de Aparecida, porque esse documento foi publicado, aprovado numa conferência dos bispos latino-americanos que se realizou em Aparecida, aqui no estado de São Paulo, inclusive na presença do então Papa Bento XVI. E essa expressão que foi usada no documento de Aparecida, depois o Papa Francisco, quando se tornou Papa, ele redigiu um documento, o primeiro documento que ele redigiu, que é Evangelii Gaudi, quer dizer, a alegria do Evangelho. Ele colocou essa expressão também nesse documento já do Vaticano, que é uma expressão muito apropriada. Não é porque veio de um Papa, e um Papa terrível, como foi o Papa Francisco, que nós devemos
abandonar. A Bíblia diz: examinai tudo e retende o bem. E ele diz que a igreja, ela foi concebida por Jesus como uma igreja em saída. Essa expressão, a igreja em saída. A igreja, ela foi criada, edificada pelo Senhor Jesus para sair e ir ao encontro dos pecadores, para sair e pregar o evangelho. O modelo bíblico da igreja é uma igreja em saída. E ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O arauto do imperador romano, ele ia até a cidade que seria visitada pelo imperador romano. Ele não ficava lá no palácio, não ficava lá em Roma, mas ele ia até o lugar que depois seria visitado pelo imperador romano. A igreja é uma igreja em saída. Ela tem de ir ao encontro do pecador. E não pode ser diferente. Jesus diz que a igreja é a luz do mundo, é o sal da terra. Se nós somos a luz do mundo, nós é que devemos ir ao encontro do mundo, porque o mundo está em trevas e as pessoas em trevas não sabem para onde vão, não têm condição de se locomover. Elas estão perdidas, sem orientação, sem direção. É o que Jesus diz lá em João 12:35. Disse-lhes, pois, Jesus: a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas vos não apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Jesus falava dele como a luz. Agora que ele foi para o céu, ele nos deixou a igreja. A igreja é a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. E a luz do mundo, disse Jesus lá no Sermão do Monte, o que deve fazer a luz. Mateus capítulo 5, vós sois, versículo 14, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Esse velador era uma saliência, uma pedra, uma haste que era colocada numa coluna no meio da casa para iluminar a casa. Eu tinha que colocar a lâmpada ali, normalmente uma lamparina, né? Que tinha o azeite ali que queimava com pavio, e assim se iluminava a casa. Eu não pegava a lamparina e colocava a lamparina debaixo da cama. Tudo ficaria escuro. Se a lamparina não for colocada no meio da casa, no velador, o ambiente ficará tenebroso. Nós somos a luz do mundo. Nós temos de ir até as trevas, ir até ao mundo para pregar o evangelho, para poder iluminar o mundo, para levar a mensagem da salvação. A igreja em saída. Mas a igreja em Jerusalém não tinha entendido isso. E já que ela não saiu voluntariamente, ela teve que sair na marra, como dizia meu avô. E foi o que aconteceu. Jesus permitiu a grande perseguição liderada por Saulo depois da morte de Estevão, para que os crentes saíssem de Jerusalém e para que o evangelho se expandisse. Atos capítulo 8, versículo 1. E também Saulo consentiu na morte dele.
E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E o versículo 4 diz: mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Então nós notamos aqui que quando eles saíram de Jerusalém, por causa da grande perseguição, para não serem presos e mortos pelo apóstolo Paulo, que aí não era apóstolo ainda, né? Era o Saulo, o aluno de Gamaliel, o assessor do Sinédrio, eles então saem de Jerusalém. Saem com a roupa do corpo. E ao chegarem, chegavam aonde? Na Judéia, na Samaria. Filipe, nós vimos na lição passada, foi para Samaria. Eles chegavam e aonde eles chegavam, eles pregavam o evangelho. Eles já estavam acostumados a pregar o evangelho. Eles sabiam que a missão deles era falar de Jesus, era falar que Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e brevemente voltará. Eles faziam isso em Jerusalém, mas não saíam de Jerusalém. Agora que saíram de Jerusalém, continuaram a falar que Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e brevemente voltará. E qual foi o resultado disso? É que assim como as pessoas se convertiam em Jerusalém ao ouvir o evangelho, agora elas começaram a se converter lá nas cidades e aldeias da Judéia e de Samaria, pregando o evangelho. Os próprios apóstolos aprenderam isso. Quando eles vão a Samaria, Pedro e João vão a Samaria, mandados pelos apóstolos lá da igreja de Jerusalém, para ver a igreja de Samaria, diante das notícias que eles haviam recebido a respeito da pregação do evangelho em Samaria por Filipe. Quando eles foram lá, e eles até impuseram as mãos sobre aqueles crentes, eles foram batizados com o Espírito Santo, eles entenderam que se deveria pregar o evangelho fora de Jerusalém. E os próprios apóstolos, ao retornarem para Jerusalém, ao passarem pelas aldeias de samaritanos, também começaram a pregar o evangelho nessas aldeias. Atos capítulo 8, versículo 25. Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o evangelho. Os próprios apóstolos que ficaram em Jerusalém aprenderam que o evangelho deveria ser pregado fora de Jerusalém. Eles finalmente, diante daquela situação aflitiva, caíram em si e perceberam que o propósito do Senhor era que o evangelho fosse pregado tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Eles continuaram, eles entenderam que o evangelho deveria ser pregado. Os próprios apóstolos começaram a pregar fora de Jerusalém, como nós vemos aqui em Atos 8 e 25, e começaram a assistir no sentido de ajudar, a auxiliar, a dar suporte para as igrejas que iam surgindo nos lugares. Em cada lugar que o evangelho era pregado, surgia uma igreja. É o que nós vemos ali escrito em Atos capítulo 9, versículo 31. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Os apóstolos faziam supervisão a estas igrejas, ajudavam a estas igrejas, auxiliavam ao receber notícias, mandavam pessoas para dar assistência a estas igrejas que eram fundadas pelos crentes que haviam saído de Jerusalém por causa da perseguição.
Isto também aconteceu nas Assembleias de Deus no Brasil. Elas começaram em Belém do Pará, onde estava ali o ciclo da borracha, havia o ciclo econômico da borracha. Muitas pessoas foram morar na Amazônia, principalmente do Nordeste, lá em Belém, lá em Manaus, e estavam ali por causa do boom econômico da borracha. Mas, quando começou a declinar o ciclo da borracha, quando a borracha deixou de dar dinheiro, quando começaram a falir ali os empreendimentos, muitas pessoas foram embora de Belém do Pará. Mas o evangelho já tinha sido pregado ali. Nós já tínhamos crentes ali. E quando os crentes retornaram para os seus estados de origem, para o Nordeste, para o Norte, para Centro-Oeste, eles levaram a palavra de Deus. Eles saíram de Belém e aonde chegavam, pregavam o evangelho. Falavam que Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e brevemente voltará. E muitas igrejas locais surgiram. Por quê? Porque os crentes saíam de Belém anunciando a palavra de Deus. Então, quando nós vemos a história das Assembleias de Deus, houve igrejas fundadas pelos missionários, pelos pioneiros, Daniel Berg, Gunnar Wingen, depois vieram Samuel Lindstrom, Otto Nelson e tantos outros. Mas também nós temos igrejas que surgiram porque crentes, membros da igreja, foram morar naquela aldeia, naquela vila, naquela cidade e pregaram o evangelho, e muitas pessoas receberam a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. E aí os missionários, os pastores só foram lá organizar, oficializar uma igreja local que já existia. Por quê? Porque os crentes saíram pregando o evangelho. É assim que a obra de Deus se realiza, pela evangelização. A igreja não pode ser templocêntrica. Ela não pode esperar que as pessoas venham até ela. Nós é que temos de ir em direção aos incrédulos. Porque quem está em trevas, disse Jesus, não sabe para onde vai. Hoje é muito triste vermos muitas igrejas que não vão mais ao encontro dos pecadores. Pelo contrário, esperam que os pecadores venham até as igrejas. Hoje em dia, nós temos até perdido a noção dos cultos evangelísticos. No início da história das Assembleias de Deus, e até pouco tempo atrás, o culto de domingo à noite era conhecido como culto evangelístico. Era o culto em que as pessoas traziam os incrédulos para ouvir a palavra de Deus e para se converterem. Era o culto em que os crentes traziam as pessoas que estavam evangelizando para que elas aceitassem a Jesus como Salvador, para que elas entregassem suas vidas para Jesus. Normalmente eram 2 cultos na semana. Durante a semana havia também um culto chamado culto público, e ele se chamava público justamente porque era um culto aberto aos incrédulos. Era um culto normalmente feito de testemunhos, mas em que também se pregava o evangelho, que também se levavam pessoas amigas para ouvirem a mensagem da salvação. Porque tinha um outro culto, que era o chamado culto de doutrina, o culto de oração e doutrina, ou culto administrativo, cuja frequência era só da membresia. Inclusive, era costumeiramente feito a portas fechadas, assim como o culto da ceia do Senhor, porque era só da membresia. Mas havia o culto público e o culto de domingo à noite, que era um culto evangelístico. Hoje em dia já estão chamando os cultos de domingo à noite de cultos da família. E raramente se fazem apelos.
Porque raramente pessoas incrédulas participam dessas reuniões, porque raramente os crentes estão evangelizando e raramente os crentes estão convidando as pessoas para ir aos cultos. Porque não há evangelização. Não havendo evangelização, não há conversão. Não havendo conversão, não há crescimento quantitativo da igreja. Para as estatísticas, se batizam filhos de crentes sem nem mesmo saber se ele é crente, como se Deus tivesse avô, que Deus é nosso pai. Ora, Deus não é avô de ninguém. Portanto, filho de crente não é crente. Ele só será crente se receber a Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas para fins de estatística e para fins de burocracia eclesiástica e para fins de carreira eclesiástica, batizam-se crianças e até adolescentes e até alguns pré-adolescentes ou crianças para fazer número do relatório. Mas essas pessoas nem crentes são. Para esconder a total ausência de evangelização. E quando uma igreja não evangeliza, ela morre. A igreja local fecha as portas, como nós estamos vendo na Europa, como nós estamos vendo nos Estados Unidos e como nós estamos começando a ver aqui no Brasil. Porque a ordem de Jesus é pregar o evangelho. Não é o pastor que tem que pregar o evangelho, não é o departamento de evangelização, que é uma excrescência. Você pode ter uma coordenação de evangelização. Pessoas que organizam o trabalho de evangelização para que ele tenha maior eficácia. Mas um departamento de evangelização, como se só parte da igreja tenha sido chamada por Jesus a evangelizar, isto é uma excrescência. Isto não existe. Isto é uma invenção que contraria a palavra de Deus. Jesus mandou a todos evangelizar. A ordem que ele deu para evangelizar, toda a igreja da época estava reunida. Diz o apóstolo Paulo, mais de 500 irmãos, quando Jesus sobe aos céus. E a igreja em Jerusalém, ela evangelizava. Ela não saía de Jerusalém, mas em Jerusalém ela evangelizava. E é por isso que todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que se haviam de salvar. E quando eles são expulsos de Jerusalém, são obrigados a sair de Jerusalém, aonde eles chegavam, se surgiu uma nova igreja local. Porque eles não deixavam de falar que Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e brevemente voltará. Este era o espírito que movia a igreja em Jerusalém. O espírito missionário. O desejo de cumprir a ordem de Jesus, de obedecer à grande comissão. Nós vemos isto quando Pedro e João são levados ao Sinédrio logo após a cura do coxo da Porta Formosa. E este era o espírito que movia a igreja em Jerusalém. Vamos lá, por isso que a nossa lição diz assim, o caráter missionário, esse é o caráter missionário. Quer dizer, era um sinal da igreja, fazia parte do comportamento da igreja. Era uma qualidade da igreja em Jerusalém pregar o evangelho. Eles sabiam que a razão de ser, de estarmos aqui na terra, é falar que Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e brevemente voltará. Veja o que diz Pedro, né? Capítulo 4, versículo 8 de Atos. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse,
principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este estação diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. E aí, no versículo 18, e chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. E quando eles vão e contam as ameaças que sofreram, qual foi a reação? Nós já estudamos aqui numa lição, qual foi a reação de todos os membros da igreja em Jerusalém. E o versículo 24. E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram, versículo 29, agora, pois, ó Deus, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Diante das ameaças, todos, não só os apóstolos, todos os membros da igreja, pediram ousadia para continuar pregando o evangelho, porque a razão de ser deles era pregar o evangelho. Por isso, lá em João, Jesus, quando a grande comissão é registrada por João, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. E qual era o sentido deste envio do Pai para Jesus? Como Jesus via a missão que ele tinha recebido pelo Pai? Nós lemos lá em João, capítulo 4, versículo 34. Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Era assim que a igreja em Jerusalém via a missão. Era a comida, era a razão de ser, era a razão da sobrevivência, era o motivo da existência da igreja em Jerusalém. Falar que Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e brevemente voltará. Era uma igreja que tinha consciência missionária. Toda igreja local tem que ter consciência missionária. Tem que saber que ela está naquele lugar para falar que Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e brevemente voltará. E enquanto prega o evangelho, ver o Senhor confirmar a palavra com sinais, prodígios e maravilhas. Foi essa oração que fizeram os crentes em Jerusalém. Concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Temos visto isso em nossas igrejas locais? Nós temos ousadia para falar a palavra de Deus? Estamos pregando o evangelho enquanto Deus está fazendo maravilhas? Ou estamos calados, acomodados,
esperando que o departamento de evangelização faça isso. E enquanto eu estiver dizimando, dando ofertas, posso esperar que o departamento de evangelização faça, que o missionário que é sustentado pela igreja faça, enquanto eu fico aqui quietinho, dizendo que Deus chama uns para orar, outros para contribuir e outros para anunciar. Isso é nas missões transculturais, onde está longe. Quando nós estamos nos confins da terra, aí nós mandamos uma pessoa para lá. Esta pessoa está longe, nós não podemos estar lá. Então nós oramos por ela, nós contribuímos para o seu sustento e ela anuncia o evangelho. Isso é lá nas missões transculturais. E mesmo assim, alguns membros são enviados para auxiliar, para ajudar, para visitar. Foi o que aconteceu com a igreja em Antioquia. Nós vimos na lição passada, quando alguns pregaram o evangelho aos gentios em Antioquia, as pessoas chegaram, essas pessoas que foram dispersas chegaram a Antioquia, pregaram o evangelho aos gentios e alguns se converteram. A igreja em Jerusalém soube, aí mandou Barnabé para lá, mandou um missionário para lá. E Barnabé foi até lá. Viu a graça de Deus, começou a exortar os irmãos, foi buscar Saulo para com ele fazer o discipulado dos novos crentes, que eram crentes gentios, que eram ignorantes a respeito das Escrituras, mas a igreja em Jerusalém, além de ter mandado Barnabé, eles ainda ajudavam a igreja. Olha o que diz lá Atos capítulo 11, versículo 27. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. E levantando-se um deles por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Então, profetas de Jerusalém foram até Antioquia. A igreja em Jerusalém não desamparava essas igrejas locais que iam surgindo. Tinha uma responsabilidade com elas. Nós vimos na lição passada Pedro visitando Lida, curando lá o Enéas. Aí muitas pessoas se converteram de Lida e de Sarona. Depois ele foi a Jope e lá ele ressuscitou a Dorcas e ali ficou alguns dias. Dali ele foi a Cesareia, a casa de Cornélio, onde ficou alguns dias. Só então que ele retornou a Jerusalém. Filipe, que abriu a igreja em Samaria, depois ele foi para Cesareia, onde ali acabou dirigindo a igreja. Nós vemos, irmãos, que a igreja em Jerusalém ela não deixava de dar assistência a esses missionários, mas eles estavam longe. Mas enquanto nós aqui na evangelização local temos de encher a nossa cidade, o nosso bairro, a nossa vila, a nossa aldeia da doutrina, da palavra de Deus. Pedir a Deus ousadia para anunciarmos a palavra enquanto Jesus faz sinais, prodígios e maravilhas. Agora, ele vai fazer sinais, prodígios e maravilhas se nós estivermos no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. As igrejas locais, elas andavam no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo e se multiplicavam. E eram edificadas, é o que está lá em Atos 9 e 31. Nós temos de ter esta consciência de que não estamos aqui para sermos frequentadores de culto.
para sermos contribuintes na igreja local e irmos uma vez por semana ao culto, darmos nossas ofertas e dízimos e acharmos que cumprimos o nosso papel. Deixe o departamento de evangelização evangelizar, deixe a Secretaria de Missões cuidar da ajuda aos missionários, e eu fico aqui ouvindo a palavra, dando glória a Deus, numa religiosidade. Não foi para isso. Jesus disse: ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. A missão da igreja é para todos nós. Na nossa declaração de fé, que fala sobre a igreja, quando fala sobre a igreja, no capítulo 9, aliás, no capítulo 10, diz o seguinte, capítulo 10 da nossa declaração de fé, segunda edição, item 4. Entendemos que a função primordial da igreja é glorificar a Deus. Quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Isso é feito por meio da adoração, da evangelização, do discipulado, da edificação de seus membros e do trabalho social. Então, a igreja, ela deve fazer tudo isso. Não é só adorar a Deus, só ir ao culto, só cultuar. Precisamos pregar o evangelho. É responsabilidade da igreja pregar o evangelho. Fazer discípulos. Olha o que fala aqui a nossa declaração de fé, e o que eu li aqui está na página 154, e na página 155 diz assim, aliás, vou continuar lendo da 154. A igreja foi eleita para adoração e louvor da glória de Deus, recebendo também a missão de proclamar o evangelho da salvação ao mundo todo, anunciando que Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e que em breve voltará. O evangelho é proclamado a homens e mulheres sem fazer distinção de raça, língua, cultura ou classe social, pois o campo é o mundo. Mateus 13, 38. Jesus disse, portanto, ide, fazeis discípulos de todas as nações. Mateus 28, 19, na versão Almeida Revista e Atualizada. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Atos 1 e 8. Portanto, entendemos que é responsabilidade da igreja a obra missionária. Quanto à formação de discípulos, o discipulado é um processo essencial e contínuo, no qual os convertidos são ensinados a observar todas as coisas que Cristo ordenou, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Mateus 28 e 20. Sendo conduzidos à maturidade espiritual e preparados para servir a igreja e fazer outros discípulos. O processo de evangelização, ensina o pastor José Wellington Bezerra da Costa, no seu livro Como Ter um Ministério Bem-Sucedido, só termina quando o discípulo faz no outro discípulo. Então, cada um de nós, como dizem por aí, é uma ovelha que gera outra ovelha. E é por isso que a igreja em Jerusalém crescia, porque ela tinha essa consciência missionária. É verdade que ela estava voltada única e exclusivamente à evangelização local. Mas Jesus resolveu esse problema com a grande perseguição após a morte de Estevão, liderada por Saulo.
Aí eles saíram pela Judéia e Samaria e começaram, inclusive, a chegar aos gentios em Antioquia. Primeiro na casa de Cornélio, em Cesareia, e depois em Antioquia. Temos, irmãos, que ter esta consciência missionária. Ela não faltava em Jerusalém. Eles não tinham entendido que deveriam sair de Jerusalém. Aí veio a grande perseguição. Mas como eles tinham este espírito de que a evangelização é a razão de ser da igreja, aonde eles chegaram, eles pregaram o evangelho. Tinham ainda uma consciência equivocada de que se devia pregar apenas aos judeus. Atos capítulo 11, versículo 19. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Mas com um episódio na casa de Cornélio, alguns despertaram. Versículo 20. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Então começaram a pregar também aos gentios. E aí então nós tivemos a primeira igreja gentílica, que foi a igreja de Antioquia. Jerusalém chegava aos confins da terra. E de Antioquia nós vamos ter a base para toda a grande obra missionária do apóstolo Paulo, e o evangelho vai se espalhar por todo o Império Romano. Esta consciência missionária que nos é mostrada no livro de Atos tem de ser seguida pelas nossas igrejas locais. Nós temos que voltar à evangelização local, temos que continuar na evangelização regional no nosso país e temos de alcançar os outros povos, os lugares distantes. Estamos prontos a ser obedientes ao Senhor? Amém.